Bom sábado, pessoal. Quem Bom me ajuda sábado. com o título da lição, verso? Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. E o E o verso? verso, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ok. O tema da lição dessa semana e a abordagem da lição dessa semana vem para uma área mais prática. A gente saiu das áreas conceituais, passamos pela introdução da área prática na semana passada, e agora, de fato, a gente vem para a questão mais aplicada da lição. Daqui para frente, a gente começa a ter um contexto bem de elementos de dia a dia, nessa perspectiva geral do trimestre, que é o Fazendo Amigos, num contexto específico do Evangelho, Fazendo Amigos para Cristo, e como a gente processa esse trabalho de missão que Cristo nos concedeu, de pregação do Evangelho, até que ele volte. Quando a gente observa essas questões que a lição vem nos provocando, desde a lição número 1, a lição de hoje ela mergulha na personalidade de Jesus e como o nosso modelo prático de trabalho no sentido da missão do Evangelho, da propagação do Evangelho, deve ser feita pela perspectiva de como Jesus enxergava isso e de como Jesus praticava o processo da missão. Mergulhar na personalidade de outro nem sempre é uma tarefa simples, embora no caso de Jesus é uma tarefa quase transparente pela forma como os evangelhos descrevem o trabalho de Jesus. E aqui na lição dessa semana a gente teve algumas provocações, basicamente aí 5 provocações de olhares distintos de Jesus para essa mesma perspectiva da missão. A primeira das lições, que tem lá como título Segundo Toque, tem como perspectiva a gente observar que Jesus sempre, ao realizar o seu processo de intervenção, seja um milagre, uma conversa, a forma como ele apresentava o evangelho, parece que ela funcionava como você descascar uma cebola em múltiplas camadas. E a provocação da lição de domingo é a gente tentar enxergar quais são essas camadas que Jesus parece que vai descascando enquanto desenvolve a sua operação do milagre da salvação. Não no sentido dos milagres físicos que Jesus fazia ou das intervenções físicas que fazia, mas olhar toda a perspectiva da salvação nessas camadas que ele vai recortando. A segunda lição da semana nos provocou a um olhar na perspectiva de como Jesus aceitava as pessoas nas suas condições, nas suas distinções, não olhando ou não tomando em conta credo, raça, cor, estruturas sociais, condição de pecado, ou seja, o processo de Jesus olhar para as pessoas era um olhar de recepção, de aceitação, de entender que a pessoa que chegava a ele como uma pessoa disponível à salvação, não importa que tipo de perfil tenha, a salvação pode atingi-la. E Jesus sempre olha as pessoas a partir dessa perspectiva, aceitar que a sua condição possa mudar. A gente vai discutir um pouquinho isso um pouco mais à frente com alguns exemplos. O terceiro desenho da lição tem a ver com a forma da pregação do evangelho. Para mim, até essa lição deveria ser a penúltima ou a última da semana, mas ela está no meio, que é você começar por onde você está, numa abordagem de que a propagação do evangelho seja uma propagação centrífuga do evangelho, ou seja, começa a partir de um núcleo central, de um peão, como aqueles que tem no meio de uma máquina de lavar roupa, e conforme ela começa a girar, aquilo que está ali começa a se espraiar, e quanto mais forte é o giro, mais para distante espraia o modelo, exercendo a força centrífuga do evangelho, começando pela Judéia, passando a Samaria e até os confins da terra. Na próxima lição, a gente foi provocado a olhar que, durante o processo do desenvolvimento da missão,
sempre haverá aquilo que a gente chama de carne de pescoço. Nem tudo é peito macio, nem tudo é coxa suculenta, para quem já comeu ou come frango, entende o que eu estou dizendo. Também carne de pescoço, aquela que parece que nunca vai terminar. Esse processo é parte do lidar com a missão. E a pergunta é como é que Jesus lidava com isso, com pessoas difíceis dentro do seu percurso. E na lição de quinta-feira, a provocação é observar que a providência divina coloca circunstâncias e aberturas possíveis na pregação do Evangelho para todo aquele que mantém os olhos, a mente e o coração abertos a Deus, para tanto ser direcionado para o aspecto correto e o lugar correto da missão, quanto a perceber pequenas peculiaridades ao redor que se transformam em grandes oportunidades de pregação, de conversão, de espraiamento da mensagem do Evangelho. Portanto, esses são os olhares pelos quais a gente transitou durante a semana, e a lição foi ao ponto de resgate de pequenas histórias de Jesus que ilustram essas estruturas. Eu não vou me restringir às histórias da lição, porque presumo vocês já deram uma olhada nelas, ou pelo menos passaram os olhos nos textos bíblicos que dizem respeito a essas histórias. Eu queria observar algumas outras histórias que complementam essas, não deixar essas de fora, mas complementar com algumas outras. Essa primeira história, que é a história do segundo toque, ela sempre me faz lembrar de episódios de Jesus em que ele teve 2 ou 3, ou até 5 ou 6 camadas diferentes na mesma atuação, no mesmo processo de intervenção. A história do cego, que está aqui, ilustra 2 conjuntos dentro da história, o conjunto dos sujeitos que trouxeram e o conjunto do próprio cego na questão da atuação do milagre. E as palavrinhas-chave da lição foram o trazer e o rogar por, ou seja, trazer alguém para ser curado e rogar para que ele seja curado. Guarda esse binômio, eu queria olhar para outras histórias diferentes dessa. Por exemplo, tem um episódio que me chama muito a atenção na história de Jesus, que é o episódio da filha de Jairo. E me chama a atenção por uma razão bastante peculiar. Jairo veio convidar Jesus, veio desesperado rogar por Jesus ajuda para que a menina fosse curada, a sua filha fosse curada. E Jesus caprichosamente caminha na direção da casa de Jairo como quem nunca quisesse chegar. A passo de tartaruga, atendendo as pessoas e a multidão, para um pouquinho, anda um pouquinho, e Jairo entrando em pânico, desesperado porque a filha precisa de ajuda. E Jesus vai lentamente no processo. No meio do caminho, no meio do processo da caminhada de Jesus, cercado pela multidão, Jesus para o caminho para o desespero de Jairo. E para uma pergunta idiota. A pergunta é: quem me tocou? No meio de uma multidão. Tão idiota era a pergunta que Pedro vira para ele e fala: pera lá, diriam os adolescentes de hoje, né? Ou se toca, você está no meio de uma multidão, todo mundo te empurrando para lá e para cá, querendo chegar perto e pedir um autógrafo, e você pergunta quem te tocou? Realiza, o sol está muito quente, está te afetando. Ou seja, na abordagem, a interpelação de Pedro a Jesus, todas essas coisas em linguagem de hoje estavam embutidas na pergunta de Pedro. E Jesus diz: vocês é que não estão entendendo, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. O que isso tem a ver com a lição inicial da semana? Quando Jesus sente, quando ele percebe que algo aconteceu, óbvio, Jesus já sabia o que havia ocorrido porque o Espírito Santo lhe revelou. A pergunta é por que ele parou? Quando você observa a mulher que foi curada e Jesus faz essa pergunta, quem me tocou, e insiste nessa questão, porque de mim saiu o poder, a mulher percebeu que não adiantava tentar continuar escondida. Mas havia uma razão para ela estar escondida. Ela sofria de uma doença, um fluxo contínuo de sangue, ou uma menstruação que nunca parava, a ponto de que, ao longo do seu processo de vida,
Além de todos os inconvenientes físicos do processo, ainda havia uns inconvenientes sociais do processo. Ela não poderia sair na rua sem avisar para todo mundo que ela estava naquela condição, para que as pessoas mantivessem o distanciamento mínimo, lá isolamento Covid, de 2 metros dela, porque se tocassem nela ou passassem perto dela, seriam considerados imundos e não poderiam participar das atividades cerimoniais do elemento cultico israelita. Nessa condição, vivendo tantos anos assim, ela gastou tudo que tinha com médicos de todas as condições e de todas as estruturas possíveis e não foi curada. E no desespero, como última alternativa, ela ouve que existe o Cristo e resolve ir até ele. Mas ela vai num contexto de completa obscuridade. Entra no meio da multidão, rasteja até onde Jesus está, porque diz o texto que ela tocou na orla dos seus vestidos, portanto, não dá para tocar na orla se você estiver de pé. Ela teve que se abaixar, teve que tocar. Quando você olha a questão e percebe a condição escondida, sorrateira dela, o que você percebe é que ela não queria ser vista, só queria ser curada. E foi curada. Lucas diz que ela foi curada imediatamente, assim que tocou. A pergunta é por que Jesus parou? Se a mulher já estava curada? Se ela não queria ser exposta? E Jesus para e expõe a mulher. E a grande pergunta é por que isso? Há uma razão por trás dessa história que me chama a atenção. Jesus vê na mulher 2 camadas e vê na multidão algumas camadas. Na mulher, o que Jesus vê é que aquilo que a afligia fisicamente trazia escondido algo que a afligia emocionalmente que não estava curado. Ela foi curada da parte física porque teve fé, mas ela não entendia a questão emocional que necessitava de cura. E quando Jesus para e faz a pergunta, quem me tocou, ela tem que explicar a sua história. E a hora que ela explica a sua história no meio da multidão, o que aconteceu naquele momento é que ela se expôs. Como que uma mulher naquela condição se permite entrar na multidão, tocando todo mundo, encostando em todo mundo e deixando todo mundo imundo? O problema é que ela não teve medo de se expor nesse momento. E a hora que ela se expõe, Jesus pode agora despedi-la de maneira completa. Agora sim, você está curada. Tua fé te salvou. E ela vai embora feliz, porque ela não tem mais nada a esconder. Agora ela está completamente limpa, por dentro e por fora. Essa expressão, essa forma de descascar as camadas do modelo, gerou na multidão um outro tipo de problema. Se o que Jesus fez foi verdadeiro, ou seja, se essa mulher de fato era doente e Jesus curou, então significa que toda a multidão era imunda a partir daquele momento. E agora todo mundo tem que tomar uma decisão. Acreditamos que o milagre foi verdadeiro ou isso é uma farsa? Se foi uma farsa, não estamos imundos. Se não foi uma farsa, estamos imundos. E a multidão segue com um ponto de interrogação, porque Jesus não conversa com a multidão, apenas com a mulher. Mas a multidão guarda uma pergunta. E aqui mostra um outro tipo de camada nas atuações de Jesus. Você vai sempre observar que as atuações públicas de Jesus guardam tanto uma atitude voltada para o sujeito, que normalmente está voltada com 2 até mais camadas, quanto está voltada para a multidão, que vai guardando pontos de interrogação a respeito de quem é o Cristo e como ele se desenvolve. Dali para frente, eles seguem para a casa de Jairo na estrutura do que ocorreu. E aí a gente percebe que a forma como Jesus parou para atuar com essa mulher era o que permitiria a Jairo poder crer. Tanto que Jairo está para despedir Jesus, já que a menina morreu, e Jesus diz, não temas, apenas acredita. E Jairo acredita. Afinal de contas, esse era o contexto do milagre anterior. O que é interessante é que o desafio para Jairo ficou maior, porque ele estaria permitindo que alguém imundo entrasse para curar sua filha. Porque a mulher tocou em Jesus. E agora Jesus
entraria na casa de Jairo, um dos chefes da sinagoga, na condição de imundo para curar a sua filha. E aí a gente entende alguns desses elementos de segunda camada na história de Jesus. A lição retrata que há vários milagres pontuados por Jesus no Novo Testamento, desses quais boa parte implicavam pessoas trazendo alguém para ser curado ou para ser ajudada por Jesus. E isso me faz lembrar de uma outra história semelhante a essa da mulher. A história de Jesus em sua casa em Cafarnaum, falando com pessoas que vieram para escutá-lo, e a casa está lotada, que não conseguia ninguém entrar, e daqui a pouco você começa a perceber que está caindo fuligem ou poeira do teto, daqui a pouco está caindo palha, daqui a pouco está entrando luz. Há lá o furquinho ali na janela e a gente vendo a luz por trás dele. Imagina as pessoas dentro de casa, nesse mesmo contexto, vendo a luz entrando na moleira por cima do teto da casa, por cima do forro da casa, e daqui a pouco você observa que está descendo uma maca, uma cama. Nessa cama, um paralítico. E lá no topo do teto, você olha e tem 4 carinhas, 4 rostinhos, com aqueles olhos esbugalhados, olhando para baixo, e todo mundo de dentro da casa olhando para cima, cada um com um pensamento diferente. Desde gente assustada que vai cair alguma coisa na cabeça, de gente comentando uns com os outros, o que esses caras pensam? Furar o teto da casa de alguém, descer alguém, atrapalhar a reunião, quem que esses caras pensam que são? E todos os tipos de fala possíveis acontecendo interna ou externamente nas pessoas que estavam na reunião. E diz a história que Jesus olha para os sujeitos lá em cima, olha para o sujeito que desceu, e Jesus enxerga o que ninguém enxergou, o que estava se passando no coração e mente das pessoas na plateia, o que estava passando no coração e mente dos sujeitos no alto da casa e no sujeito na maca, aquele que pagou o mico e não tinha como sair correndo pelo simples fato de que era um paralítico. Não havia como sair correndo dali, a vergonha já estava armada. Quando você olha essa cena e imagina o que está passando na mente das pessoas, é que você entende o que Jesus viu. Todos naquela plateia tinham uma tendência teológica comum. Olhar para aquele sujeito na maca e dizer: quem pecou? Este ou seus pais, para estar nessa condição? Ou seja, o olhar para a história desse sujeito, desse paralítico, era um olhar de julgamento. Alguém cometeu pecado. Ou esse sujeito pecou, ou pecaram os seus pais. Caso contrário, não estaria nessas condições. Quando Jesus compreende essa cena, quando ele observa todos os sujeitos envolvidos na cena, ele olha para os sujeitos em cima e diz o texto assim: vendo-lhes a fé. Ou seja, quando ele observa os garotos que trouxeram o paralítico, os amigos do paralítico, o texto faz questão de relatar: vendo-lhes a fé. Jesus olha para o paralítico e diz algo que eles não esperavam: teus pecados estão perdoados. E eu fico olhando a cara de frustração dos sujeitos no alto do teto, assim como a cara de admiração e espanto dos sujeitos que estão na plateia. O único sujeito que nesse momento está tranquilo é o paralítico. Até então ele estava no desespero. Agora ele é o único que está em paz. Os garotos lá em cima estão na expectativa. Mas e aí, não vai curá-lo? Os sujeitos da plateia estão no diz que me diz que quem é ele que se acha na condição de poder perdoar pecados. O que ele pensa que é. E Jesus, lendo o coração deles, o Espírito Santo lhe revela o que eles estão pensando e ele interpela a multidão. O que vocês estão arrazoando? Vocês não acham que eu posso perdoar pecados? Se é essa a questão, o que é mais difícil? Perdoar pecados ou ele sair andando? O paralítico já estava curado, o paralítico podia voltar para casa daquele dia em diante e ele estava tranquilo. É o inverso da cura da mulher que sofria de fluxo de sangue. É exatamente o oposto.
Ela foi curada fisicamente, mas tinha uma parte emocional não resolvida. O paralítico foi curado da sua principal doença, a questão emocional. O físico era só um detalhe, ele já estava até acostumado. Essa era a questão. Mas aí acontece um milagre maior, e curiosamente não por causa do paralítico. Acontece por causa da dúvida das pessoas, e Jesus recorta uma outra camada. E ele diz, bom, para que vocês acreditem que eu posso perdoar pecados, então, sujeito, volta para casa andando, pega a tua cama e leva embora. E ele imediatamente se levanta, enrola a cama e sai com ela e vai para casa. E aí diz o texto que as pessoas se maravilharam com o que viram, outra referência textual diz que quem é esse com tamanha autoridade? E eu fico imaginando os garotos lá em cima. Quase caíram do fogo quando viram um paralítico andando. Cada uma dessas estruturas diferentes de camadas da história revela até onde Jesus podia ir com a pregação e até onde ele conseguia enxergar o modelo. O mais curioso é que essa mesma estrutura está disponível para a gente. Ou seja, Deus pretende que a gente também enxergue essas múltiplas camadas e vá fazendo esses recortes, desbastando a estrutura, percebendo todo o cenário. E ali as pessoas saíram com várias condições diferentes. O paralítico voltou para casa plenamente curado, é o ponto central da história. Os garotos voltaram para casa com a certeza de que Jesus era quem dizia ser e que atendeu a sua expressão de rogo, a sua expressão de pedido. Mas a multidão voltou para casa com um ponto de interrogação. Nessas duas histórias, duas multidões presentes observando a história, o curioso é que boa parte dessa multidão era a mesma que estava lá gritando crucificam, crucificam. É a mesma. Moisés, Diga. Moisés, duas observações, posso fazer? Sim, à vontade. Duas observações e uma pergunta. Primeiro, essa luz que está entrando aqui atrás de mim é do sol, ela é maravilhosa. Agora, eu não sei se ela é mais bonita que esse painel que traz de você aí. Maravilhoso, maravilhoso. Segundo, eu sou aluno do professor Moisés Júnior, há muitos anos na classe dele, né? E o Moisés que eu conheço sempre vem de terno e gravata. Agora, porque a pandemia, o cara vem de camisa de flanela, está perdoado. Agora, a pergunta. Ontem eu acabei de ler o livro do Paul Yancey, né? O Jesus que eu não conhecia. Moisés é uma coisa maravilhosa. Jesus era e é maravilhoso mesmo. Aí, ontem, lendo a Bíblia, eu li que ele fala para Arão e Moisés, peguem a vara, desçam lá e falem com a água. Aí, como você fala assim, peraí, peguem a vara, você tem que falar com a rocha, porque tem que pegar a vara. Entendeu? E eles não vencem a tentação e tacaram o porrete na rocha. É incrível como Deus faz isso. E é por camada mesmo, não adianta. E nós temos que aprender muito, muito, muito. É difícil. Sim, sim. Com respeito à pandemia, hashtag fica em casa para sempre e deixa a gente de pijama. Brincadeiras à parte. Obviamente não estou de pijama, estou de camisa, mas tudo bem. Questão básica, só uma dúvida agora minha. Você falou de Paul Yancey ou Philip Yancey? Desculpa, Philip Yancey. Ok. Philip Yancey, o menos que escreveu Oração. Sim, vou começar sim, hoje. Sim. Tem vários livros interessantes dele. Eu gosto muito de um dos livros dele, chamado Culpa e Graça, que é um dos livros mais fantásticos que eu já li dele. Acabei de ler ontem. Acabei de ler ontem. É um autor fora de série. Maravilhoso. Maravilhoso. É capa vermelha a minha. Está aqui comigo. Sim. Muito, muito bom. Acabei ontem. Legal. Bom, olhando nessa perspectiva, a próxima provocação da lição para a gente foi como é que Jesus trabalhou a questão da aceitação de pessoas de condição diferente, cultura diferente, raça, cor, credo, ou seja, as mais variadas estruturas de camadas sociais ou estruturas sociais, Jesus
abarcava com o seu evangelho. E o curioso é que o evangelho de Jesus não é inclusivo. Apesar de inclusão ser o grande nome do momento, a grande palavra do momento, a Bíblia não é um livro inclusivo e nem Cristo é um sujeito inclusivo. Essa não é a abordagem de Jesus. A Bíblia é um livro exclusivo e Jesus é um sujeito exclusivo. A pergunta é como é que Jesus conseguia moldar a exclusividade do Evangelho sem ser excludente. Ele, apesar de não ser inclusivo, não é excludente. É só exclusivo. Maravilhoso. E isso tem a ver com a aceitação. Essa é uma das coisas mais difíceis no mundo atual. O mundo atual produziu um nível de nivelamento, de igualdade radical, que é inclusivo absoluto, e, portanto, qualquer sujeito que não aceite esse nível de igualdade é considerado antissocial, exclusivista ou coisas do gênero. Mas a Bíblia é um evangelho exclusivo. Se não fosse exclusivo, Cristo não morria na cruz. Se não fosse exclusivo, todo mundo ia para o céu. Como é que Jesus lida com essa questão da aceitação e o que significa aceitação para Cristo e de que maneira isso é um impacto para nós no processo do Evangelho? Então, observando essa questão, dentro da abordagem da lição, a gente também olhou algumas histórias. A lição trouxe uma, que é a história da mulher samaritana. Vamos relembrar dessa e depois a gente acrescenta outras no modelo. A história da mulher samaritana guarda uma referência interessante, que é Jesus estava caminhando com os discípulos, voltando para a região sul e tinha que passar por Samaria. Passar por Samaria tem a mesma questão implicativa do texto da mulher que foi curada. Se você encontrasse com samaritanos e encostasse em samaritanos, você também seria considerado imundo, você também teria um problema de natureza cerimonial. Apesar disso, todo judeu que tinha que fazer esse percurso tratava de fazer o mais rápido possível para não encontrar e não passar por samaritanos. E se encontrassem, desviavam-se um dos outros. Um passava por um lado da calçada, o outro pela outra calçada e a rua ao meio. Assim conviviam judeus e samaritanos. A ilustração disso é bem nítida na parábola do bom samaritano, quando um judeu é ferido e o samaritano age em compaixão com ele, e os outros, o levita, o sacerdote, passam de largo. Nessa condição de convivência, Jesus está caminhando com eles. Perto do meio-dia, eles chegam no poço de Jacó, e Jesus diz, desçam até a cidade, comprem comida para a gente, eu vou ficar aqui na beirada do poço, descansando. Ora, quase meio-dia, vem uma mulher com um cântaro nas costas para buscar água. E a grande pergunta é, por que uma mulher está indo sozinha ao poço buscar água ao meio-dia? Essa não é uma cena comum. A cena comum é as mulheres se juntarem na porta da cidade pela manhã e elas se juntam por um único motivo. As mulheres não gostam de conversar, então elas se juntam todas de manhã, põem os seus cântaros nas costas e vão em silêncio naquela caminhada até o poço, tiram a água em silêncio e voltam em silêncio para casa, não trocam figurinhas, não trocam fofocas da semana, não conversam absolutamente nada. Essa é a cena usual de mulheres indo ao poço. Por que essa mulher não vai de manhã com as outras mulheres ao poço? Na realidade, tem uma razão, essa mulher não pode encontrar com as outras mulheres porque ela é o motivo da conversa. E se ela estiver com as outras, a conversa para porque o motivo da conversa chegou. E, portanto, ela trata de ir sozinha na hora do almoço, meio-dia, buscar água. O que ela não imaginava é que meio-dia teria alguém perto do poço. Principalmente não imaginava que seria um homem, e além de homem, judeu. E o fato é que ela chega lá e tem um homem sentado no poço, um judeu. Ela trata de desviar dele e o mais rapidamente buscar água, o problema é que ele puxa a conversa e pede água. E aí ela o questiona, você acha que não percebeu? Eu sou uma samaritana e você é um judeu. Como é que você é um judeu, quer que eu te dê água?
e conversa comigo. Você não sabe que se você conversar comigo, você se torna imundo? Tudo isso está embutido nessa conversa rápida que a Bíblia relata da história de Jesus. O fato é que Jesus leva a história para um outro nível, provoca a curiosidade nela com uma fonte que nunca acaba, com uma água que nunca traz sede, e essa conversa termina com Jesus descrevendo quem ela é. Quando Jesus chega nesse ponto, ou seja, ele vai recortando o processo até chegar em quem ela é, Jesus mostra a inversão do modelo. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei porque eu estou conversando contigo. Eu não sou um judeu que perdeu a noção. Eu sou um judeu que tem algo para te oferecer, salvação. E quando Jesus descreve quem ele é, pela estrutura da conversa, para onde a conversa caminhou, a mulher entende tudo o que está acontecendo quando Jesus descreve quem ela é de fato. O mais curioso da história é que ela larga tudo. Larga a água, larga o cântaro, larga Jesus e volta correndo para a cidade, e ela já não está mais com vergonha de contar a sua história. Ela sai pelas ruas da cidade falando para todo mundo: olha, eu encontrei o Messias, e ele está lá no poço de Jacó, e ele contou tudo o que eu tenho feito, sem nunca ter me encontrado. A forma como ela conta a história, sem preconceito, fez as pessoas acreditarem que era verdade. Todo mundo saiu atrás para ver quem era o Messias. E a história conta que Jesus pregou para eles e eles se converteram, eles acreditaram por causa da mulher. Isso mostra o sentido de aceitação para Jesus. Jesus esgarça o modelo até o limite. A conversão permite a demonstração desse esgarçamento e, consequentemente, a crença de outros. Ora, se uma mulher naquela condição de vida, com aquela coleção de maridos que teve, e com agora que não era marido, pôde se converter a um Messias, qualquer um de nós pode. E esse é o limite da aceitação. Numa outra dimensão de aceitação, uma história com uma outra mulher, que é a mulher de Cananeia, ilustra também Jesus olhando para todo esse contexto de preconceito existente. Uma outra situação de um mundo gentílico e preconceito judaico. Se você observa a história, o que acontece com a mulher e com Jesus? Ela chega interpelando Jesus por ajuda, e Jesus diz que não é correto tirar o pão da mesa dos filhos e colocar para os cães. Ou seja, qualquer um que observasse Jesus falando, aliás, Jesus falando isso hoje, provavelmente seria apedrejado em praça pública, pendurado numa forca ou colocado pendurado em alguma estátua, se é que alguma vai sobrar de pé depois dos próximos movimentos. Mas assim, no mínimo, isso acontecia com Cristo. Chamar uma mulher de cadela, isso é violência contra a mulher. A questão não era essa. A questão não era nem a mulher. A questão era verificar duas coisas: como é que os outros a enxergavam, e mais do que isso, se ela mesma não estava se enxergando assim. E a resposta dela é a mais fantástica de todas. É correto o que o senhor disse, mas o senhor deve entender que até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. E aí, Jesus explode de alegria e diz: não existe fé, como ela demonstrou. Para quem Jesus está dizendo que não existe fé? Para os que se achavam os judeus. E ela volta contente para casa. E os judeus voltam com um ponto de interrogação para casa. Os mesmos judeus que vão estar lá apedrejando Jesus. Vão estar lá gritando para Jesus: crucificam. São os mesmos. Por que Jesus fazia isso? Porque esses mesmos sujeitos depois entenderiam a lição. Depois da cruz e depois da ressurreição, caiu a ficha. E pela pregação dos apóstolos, eles aí se converteram de fato. E na sequência do modelo, eles se tornam também os pregadores a gentios. Também parte da propagação do evangelho. Não era fácil a convivência entre judeus e gentios, mesmo depois do cristianismo, mas ela se resolveu.
a partir dessa forma como Jesus foi pendurando esses pontos de interrogação no tempo, o que mostra que Jesus compreende o tempo das pessoas. Por isso, as múltiplas camadas. E Jesus compreende a necessidade de tempo para que a aceitação se torne natural. A parábola do filho pródigo é outro exemplo disso. Quando Jesus conta a parábola, a pergunta final da parábola é algo fantástico. E aí, dentro dessa pergunta, vem uma resposta que é igualmente fantástica, que é a resposta que eles tentam arquitetar para descrever o que Jesus perguntou. E a resposta é: aquele que agiu de misericórdia para com ele. A pergunta de Jesus tinha endereço certo para mostrar: os samaritanos estão mais abertos à crença no evangelho do que vocês estão. O Messias veio para vocês, mas são os samaritanos que estão aceitando, que estão demonstrando. Vocês não vão acordar. Dentro dessa perspectiva, a próxima provocação da lição é: por que o evangelho começa de dentro para fora, ou seja, de onde você está para os confins da terra? Por um motivo bastante básico. Se você não se burila a ponto de poder ser salvação no ambiente onde você está, no ambiente distante, você é só um ilustre desconhecido. Na realidade, é fácil pregar o evangelho longe. Ninguém te vê, só te vê uma vez, não vê os seus defeitos e você não burila suas arestas. Pregar o evangelho onde se está implica em você ir recortando, aparando seus defeitos. Todo mundo é benquisto numa terra onde ninguém te conhece. Basta fazer o bem e sair de lá o mais rápido possível antes que as pessoas te conheçam. E você vai ser o grande herói daquele local. A questão é que o evangelho sendo pregado de dentro para fora obriga que você seja de fato fiel. E aí isso vai produzindo as múltiplas camadas até os confins da terra. E essa é uma razão importante do evangelho ser pregado assim. E curioso é que Jesus falou isso dele mesmo. Eu vim para aqueles que estavam como meus, mas foram exatamente esses que não me aceitam. João retrata essa situação no capítulo 1 do Evangelho de João. Veio para os seus e os seus não o receberam. Um profeta não é aceito na sua própria casa. Essa expressão não é porque não é para pregar ali. Essa expressão é para mostrar que o pregar ali te prepara para a próxima camada, que são os de Samaria, e para a próxima camada, que são os confins da terra. Por isso, essa ordem. Curiosamente, é uma ordem inversa à do povo de Israel. O povo de Israel foi chamado à pregação no evangelho centrípeto. E nós somos chamados para a pregação do evangelho no modelo centrífugo, igual máquina de lavar. Quanto mais gira, mais espalha. Esse é o contexto. Há uma inversão entre os dois modelos. O povo de Israel atrairia todos os povos para si, para o centro, força centrípeta. O modelo do evangelho cristão é: espalha todo mundo para tudo que é lugar, até os confins da terra. Ide, pregando a todo povo, tribo, língua, nação, raça. Essa é a condição do evangelho. Mas há uma ordem, daqui para fora. E não de fora para dentro. Não significa que não haverão missionários, muito pelo contrário. Todos deverão ser. Mas espraiando o modelo. Por fim, chegamos a como é que Jesus lidava com a questão da carne de pescoço. E aí tem várias delas, né? Pedro era um, João era outro, Tiago era outro, André era outro, Tomé era outro, Filipe era outro. Tem todo tipo de carne de pescoço dentro do desenho. Como é que Jesus lidou com tudo isso? Há duas coisas que me chamam a atenção na forma de Jesus lidar com a dificuldade, com as pessoas difíceis. A primeira é que Jesus esgarça o modelo. Ele vai até o limite da exaustão para romper essas camadas da dificuldade das pessoas. Se você olhar a história de Nicodemos, Jesus provoca Nicodemos com uma pergunta tosca ou uma pergunta rude, ou uma provocação rude. Se você não é capaz de entender coisas para crianças, por que você quer que eu te explique as coisas de adulto? Por que Jesus faz isso com Nicodemos? Porque Nicodemos zombou de Jesus?
Como é que é possível eu nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Isso é impossível. E Jesus devolve na altura da zombaria de Nicodemos. Por várias vezes você vai ter a impressão de que Jesus é mal educado. Para mim, não há texto mais radical nessa condição do que Jesus falando com Maria, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Ou então Jesus virando para Maria, depois de 3 dias procurando por Jesus por tudo que é canto, ela vira para ele e fala, como é que você faz isso com a gente? Nós estamos, eu e teu pai, procurando você igual desesperado em tudo que é lugar. E Jesus vira para ela e diz, por que vocês estavam me procurando por aí? 12 anos de idade, ele vira para ela e diz isso. Por que vocês estavam me procurando por aí? Na realidade, a expressão de Jesus não foi rude, a expressão de Jesus foi a maior demonstração de obediência. Ele vira para ela e diz, vocês estavam me procurando no lugar errado, vocês me ensinaram a vida inteira que meu pai é Deus. Me trouxeram na casa dele e estão me procurando por aí, eu só podia estar em 2 lugares. Ou eu estaria na casa do meu pai, ou eu estaria com vocês. Por que vocês estavam perdidos me procurando por aí? Eu aprendi e obedeci. A frase foi tão impactante que a frase seguinte do texto diz assim, e ele voltou com eles para Nazaré e era-lhes obediente. E a frase seguinte diz, e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Essa forma de lidar com a dificuldade é uma forma interessante em Jesus. Jesus não é paternalista, nem assistencialista. Jesus nunca desistia das pessoas, mas isso não significava que ele ficava correndo atrás delas. Jesus desenvolvia autonomia nas pessoas e as provocava para elas perceberem que tipo de mudança era necessário acontecer. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, Jesus sempre esteve disponível, não importa a hora, não importa o lugar. Ele sempre estava disponível. Mas ele nunca afagava o ego das pessoas. Ele nunca mantinha as pessoas na zona de conforto. Ele lidava com as pessoas difíceis, provocando as pessoas difíceis à modificação necessária. E dava todo o suporte que fosse necessário para essa mudança, mas dependia da aceitação. E isso é uma coisa fantástica no lidar com a dificuldade. Há textos que ilustram isso, por exemplo, não jogar pérola aos porcos, textos rudes, aparentemente, de Jesus em algumas situações, textos que colocam as pessoas em condição estranha, como o jovem rico. A história do jovem rico é muito interessante, né? Jesus vai ampliando a dimensão da profundidade da conversa. A conversa começa com um elogio, o jovem rico chega perto de Jesus com um termo, bom mestre, e Jesus fala, eu não estou entendendo, você está me chamando de bom, bom só existe um que é Deus. Você está me chamando de Deus, é isso? Você reconhece que eu sou Deus? Não há resposta para essa pergunta. Mas Jesus interpela para o jovem rico perceber que ao fazer isso, ou ele reconhece de verdade que Jesus é Deus, ou ele é simplesmente um mentiroso falastrão. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus responde a resposta clássica dele em várias situações, guarda os mandamentos. Se você olhar João capítulo 13 até o capítulo 17, você vai perceber que Jesus repete essa frase várias vezes. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quer ser meu amigo? Faz o que eu mando. Uma coisa só vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aquele que guarda os mandamentos é aceito por Deus. Jesus insiste nisso, que é algo comum, que é algo rigorosamente comum na sua fala. E aí o jovem rico volta para Jesus com outra camada de dificuldade e diz, eu faço isso a vida inteira, então eu já estou salvo. E aí Jesus vai ao âmago da questão. Na realidade, você não quer nem estar comigo, nem ser salvo. Você quer ser perfeito. Bom, se é isso que você quer, tem um jeito fácil. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue e você vai ser perfeito. E aí a máscara cai. E o jovem rico tinha 2 oportunidades. Fazer o que Nicodemos fez ou fazer o que ele mesmo fez. O que Nicodemos fez.
Nicodemos, quando interpelado por Jesus, acreditou e usou todos os seus recursos, até a pobreza. Nicodemos era muito rico. Ele usou e gastou todos os seus recursos para sustentar o evangelho, e é por isso que o livro Atos dos Apóstolos tem a descrição que tem. Pessoas como Nicodemos, José de Arimateia e outros sustentaram a igreja durante o período inicial do evangelho, porque as pessoas eram muito pobres, alguns até escravos, e quando aceitavam o evangelho perdiam tudo, de fato. E por isso o texto diz que tinham tudo em comum. Bem distante da discussão da utopia marxista, eles tinham tudo em comum mesmo, no sentido de o evangelho trouxe tudo em comum. Quando você olha a história do jovem rico, ele não estava disposto a isso. E aí ele volta triste para casa. Teve a mesma oportunidade de Nicodemos. Jesus nunca esteve preocupado com os bens do jovem rico. Jesus estava preocupado com onde estava o foco dele, que é o oposto da história de Zaqueu, por exemplo. Jesus não precisou pedir nada. E Zaqueu voluntariamente fez o que tinha que fazer. Como Nicodemos voluntariamente fez o que tinha que fazer. E este é outro contexto da abordagem dessas histórias que mostra como Jesus recorta essas histórias difíceis. Uma coisa fantástica no fim da abordagem da lição é a percepção das oportunidades que aparecem. E aí há várias oportunidades. Há uma que me chama a atenção, além das abordagens de Paulo na Macedônia, etc., a que mais me chama a atenção é a de Filipe. Tanto a de Filipe quanto a de Natanael, essas abordagens são muito interessantes. Você imaginar que um discípulo de Jesus está num lugar e aparece em outro. Teletransporte é uma coisa que não existe em Star Trek, existia lá nos tempos de Jesus. Ou seja, o sujeito desaparece de um lugar, aparece em outro lugar. Coisas dessa natureza são fantásticas de observar. Se você olhar a abordagem como o anjo guia Filipe na proclamação do evangelho para um sujeito totalmente inusitado, um africano, um etíope, caminhando por aquela região, trafegando por aquela região, de o sujeito correr do lado, o que você está estudando aí? O que você está lendo aí? Como assim, o que eu estou lendo aqui? Você fala, eu estou tentando entender esse troço aqui, esse livro que me deram e não consigo. Ou quer que eu te explique? E terminar a conversa com, aqui tem água, aqui estou eu, tem algo que me impede de ser batizado? Termina, batiza o sujeito e desaparece. Então, assim, essas histórias, elas mostram o quanto as oportunidades estão sempre disponíveis. O que é estranho em tudo dessa lição? O fato de que tudo isso aconteceu com Jesus e a gente tem uma tentação. Imaginar, sim, isso era possível com Jesus, porque Jesus tinha poderes especiais. Vírgula, Jesus nunca usou seus poderes pessoais para isso. Todas as coisas que Jesus fez, ele as fez inspirado pelo Espírito Santo. Tanto que ele termina o seu ministério dizendo para os discípulos, eu preciso ir embora, porque se eu não for, o Consolador não vem. E se eu for, vocês deveriam estar contentes, porque vocês vão poder fazer coisas muito maiores em quantidade e profundidade do que as que eu faço. Jesus só trabalhou 3 anos e meio, os discípulos teriam uma vida inteira para trabalhar. Jesus trabalhou 3 anos e meio sob o ataque direto de Satanás. Os discípulos teriam menos intensidade de ataques do que Jesus teve. Portanto, teriam muito mais oportunidades para fazer as coisas e teriam as mesmas condições. Tanto que tiveram. João e Pedro passeando pela rua, a sombra deles ia curando as pessoas. Jesus nunca fez isso. Ou seja, o mesmo poder que estava disponível para Jesus é o poder que está disponível para qualquer um de nós. A mesma percepção da leitura do outro e da leitura da mente das pessoas, no sentido não de ler os pensamentos do outro, mas da leitura no sentido de a abertura de compreensão das pessoas para enxergar as oportunidades, está disponível para a gente igual. Não tem Moisés, diga. Moisés, isso que você está falando é incrível mesmo. Ontem, vocês devem ter lido também, né? A meditação de Pôr do Sol, falando de José Bates. José Bates. Cara, ele era dono de um mega navio. Ele vendeu para expandir a obra e ficou com 12 centavos de dólares. Não tinha dinheiro para comprar farinha. E agora, tempos modernos, né? Sim, nós estamos falando do século XIX.
Final do século XIX. Então, assim, se você olhar esse contexto e imaginar, no caso da história de ontem, da meditação, de que ele tinha um livro para ser pego na gráfica e não conseguia pagar o livro, e o outro que foi demitido também não tinha o dinheiro, e de repente a história inteirinha muda, e quando ele chega depois para discutir o pagamento, já estava pago o livro. Estava pago já. São os mesmos elementos disponíveis na mesma dimensão. Você vai ter, nessas histórias dos pioneiros, se você pegar os livros de história da igreja, você vai ver várias histórias dessas se repetindo, uma após outra. E a pergunta é, por que isso acontecia? Simples, acontecia de maneira muito simples. Deus ia antes. Desde que eu confie nele. O poder sempre esteve disponível. A pergunta não é se o poder está disponível, é se eu estou. Eu queria terminar com um texto, Isaías 49, para mim resume a lição inteira da semana, 49, versos 5 e 6. Se alguém tiver e puder compartilhar a leitura. Isaías 49, versos 5 e 6. Posso ler? Sim, por favor. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para que restaures as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Maravilha. Por que eu gosto desse texto? Eu gosto desse texto, em primeiro lugar, pela forma como ele descreve o tempo da missão. Desde quando Deus nos elegeu para a missão, para ser seus servos? Diz o texto, desde a formação, desde o ventre. Ele nos preparou para isso. O que significa o seguinte, para cada um de nós tem um pacotinho. É como se você tivesse um sujeito moldando alguém, e para cada tipo de missão tem alguém que ele moldou para aquela missão. O aceitar ou não desenvolver essa missão é nosso, mas o produzir a missão e produzir o pacote é de Deus. A partir daí eu tenho uma escolha para fazer, se eu aceito isso ou rejeito. Se eu aceitar, o pacote está pronto. Se eu rejeitar, significa que aquele pacote vai ficar em aberto. Deus vai ter que mandar outro para fazer a missão, mas nunca será igual a mim. Essa é uma coisa fantástica desse texto. Essa visão de singularidade do modelo. Cada um de nós tem um pacotinho da missão que é só nosso. Que tem a nossa cara, o nosso jeito, o nosso tamanho, o nosso formato. A segunda coisa é que ele mostra que o primeiro elemento dessa missão é buscar os perdidos de Israel, ou seja, aqueles que eram da casa e se perderam. Exatamente a sequência de primeiro na Judéia, depois em Samaria, depois nos confins da terra. Só que ele vira no verso 6 e mostra a dimensão do processo da missão. Eu acho que é muito pouco para vocês serem apenas servo para buscar os da casa de Israel. Isso é muito interessante. Acho que é muito pouco. Ser servo de Deus é muito pouca coisa. Não, Deus vê assim, é muito pouco. Ser meu servo só para buscar os da casa de Israel é muito pouco. Eu quero também que vocês sejam luz aos gentios. Só que isso também é muito pouco. E aí vem a parte final do texto, que é a parte impossível. Em algumas versões, vocês estão com a Bíblia aberta, deve estar escrito assim, e eu quero que vocês levem a minha salvação até os confins da terra, ou até as extremidades da terra. Eu não gosto muito dessa tradução, embora eu sei que ela existe em algumas das versões bíblicas. Eu gosto da tradução que você usou na leitura, Renata, que é a versão tradicional, que diz, eu quero que vocês sejam a minha salvação até os confins da terra. Por que eu gosto dessa tradução? Porque isso é impossível. É impossível você ser salvação para alguém. Na condição humana, isso é impossível. Se levar a salvação é possível. Ser salvação implica outras questões.
Ser salvação implica em você ter sido salvo, ter sido transformado e ter a salvação em você de forma plena. Ou seja, significa você chegar diante das pessoas e as pessoas verem Deus e não você. É isso que quer dizer ser minha salvação. Não é ser sua salvação. Ou seja, não é você ir lá e salvar alguém. É você ir lá e quem está indo salvar sou eu. É isso que significa ser minha salvação e não ser sua salvação. Essa é uma coisa impossível. Deus tem que fazer isso. Portanto, por que Deus disse que é muito pouco as duas coisas anteriores são muito pouco? Porque o que ele quer é mais que isso. Ele não quer que eu seja um intermediário, ele não quer terceirização no sentido clássico da palavra. Ele quer que eu seja. E isso não tem possibilidade humana. Então, como é que eu posso ter os olhos de Jesus para as coisas? Sendo Jesus. É disso que se trata o texto. A proposta de Deus é que eu seja Deus, guardadas 500.000 aspas do que eu estou dizendo. Que eu seja Deus para as pessoas. No sentido de que as pessoas me enxerguem ou me vejam, mas não vejam a mim. É o que Paulo dizia a respeito do seu ministério. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Portanto, quando Paulo dizia para as pessoas, sejam meus imitadores, tinha uma razão. Elas não viam Paulo, viam Cristo. Esse é o sentido da missão, esse é o desenho de olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Eu espero que isso seja aquilo que nos dê a percepção correta do ministério, da missão, da atividade missionária, até que Cristo volte e a gente tenha a oportunidade, aí sim, de estar com Ele face a face e ser nele para sempre. Amém. No mais, um bom sábado para todos vocês e nos vemos no sábado que vem, se Deus quiser. Alguém pode orar para a gente terminar? Posso orar. Dani pode orar, então vamos lá. Então tá bom. Oremos. Poderoso Deus e Pai, muito obrigada por mais um sábado. Obrigada por todos esses ensinamentos aprendidos aqui na escola. Que possamos colocar em prática a lição da nossa vida também. Que possamos ser instrumentos para levar o céu para outras pessoas e que possamos viver o Teu Evangelho, Pai, sendo anunciadores do Reino. Pedimos um final de semana abençoado, que o Senhor nos deu um sábado de descanso e um resto do dia muito feliz. É o que te pedimos e agradecemos, pedimos por cada família aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.